Wesley, eu sou juiz federal e por 4 anos passei por Campo Mourão. Foi um local de lotação muito especial, porque foi minha primeira lotação como juiz titular. Até então só tinha sido juiz substituto. E vem aquele desafio, né, de ser o juiz ali principal da vara, em termos de administração da vara. Eu cheguei em Campo Mourão no final de 2016 e encontrei uma ótima equipe de trabalho na primeira vara de Campo Mourão. Passei 4 anos lá, tivemos ali o desafio de enfrentar a pandemia, né, um momento mais agudo ali da pandemia, no ano de 2020, início de 2021. Então, isso traz memórias, sem dúvida, mas a equipe, em termos de trabalho, foi bem tranquila, porque a equipe era e é muito boa. Então, foi um momento de desafios, mas que conseguimos transcorrer bem. A atividade ali em Campo Mourão, na primeira vara federal, teve uma também alteração nesses 4 anos que eu estive lá. Eu cheguei, era uma vara com competência civil e criminal, mas com a alteração ali proposta pelo tribunal, perdemos a competência criminal e focamos somente na competência civil. E foi algo que veio para um melhor trabalho na vara, porque podemos focar então numa competência somente, e essa especialização traz algo bom, né? A equipe também passou por isso tranquilamente. Os servidores de toda a subseção de Campo Mourão, como um todo, são ótimos servidores. Eu tive a oportunidade de substituir várias vezes na segunda vara federal de Campo Mourão, que o doutor Alexandre Zanin já era o titular ali naquele momento. E nos 4 anos que eu estive lá, era eu o titular na primeira vara, o doutor Zanin titular na segunda vara, sem substitutos, lotados em Campo Mourão. Nós substituímos um ao outro, e era tranquilo e ótimo, ótimo ambiente de trabalho. Algumas coisas além me chamam a atenção, me relembram em relação à subseção, e uma delas foi um dos principais processos que eu já trabalhei, que me marcou, e marcou certamente toda a equipe da primeira vara ali, foi em relação a uma criança, um caso de sequestro internacional de criança. Ali, o termo sequestro, né, traz essa conotação negativa, mas na realidade foi uma retenção indevida. A criança veio passar férias no Brasil, uma criança que morava na Espanha com a mãe, veio passar férias com os avós paternos no Brasil, e tinha um limite de ficar ali durante um mês, enfim, de retornar para a Espanha. E os avós, então, decidiram manter a criança aqui no Brasil sem autorização da mãe, né? O que configura ali uma das hipóteses ali da resolução internacional que o Brasil é signatário, né, em relação ao sequestro internacional de criança. A União entrou com a ação pedindo a devolução da criança, né, ao seu local de moradia regular, e esse processo me relembra exatamente, principalmente da audiência, porque a mãe veio da Espanha, a partir do momento que a União entrou com a ação, e estava tudo ali em tese comprovado, né, sobre o que aconteceu. Os avós, né, de fato não negavam ali que retiveram a criança, entendiam que estariam fazendo melhor, mas segundo a lei internacional, digamos assim, não, isso teria que ser discutido na Espanha, que era o local de residência da criança. E então vieram todos para audiência e eu concedi a liminar, né, para a criança ser devolvida à mãe, para a sua residência habitual na Espanha. Mas o que me marcou principalmente foi a forma ali como a audiência ocorreu. Uma criança de 8 anos, e com a presença ali dos advogados, de todos, eu lembro de conversar com o menor, tentar ali de uma forma bem lúdica, mostrar para ele que ele já estava alguns meses com os avós aqui.
que havia uma lei que determinava, né, uma regra internacional de ele voltar a morar com a mãe. Eh, e o que me marcou mais ainda foi que, ao final da audiência, eu chamei a mãe para conversar com ela, e ela é o advogado dela. E eu lembro que eu falei, para ela que entendia certamente que ela estava muito chateada com os avós do menor, mas eu fiz um pedido a ela. Eu pedi que ela não cortasse os avós da relação com o menor, que essa tristeza, essa chateação dela não podia atrapalhar a convivência, ainda que virtual, dos avós com o menor. Que isso era importante para o crescimento da criança que tinha avós. E que esses avós poderiam se fazer presente por câmera, por conversas, por ligações telefônicas. E tentei mostrar isso para ela, né? Claro que foge ao nosso cuidado ali, se houve de fato isso, mas isso me marcou muito, porque de fato era importante para a criança que mantivesse o contato, né? Então, isso foi algo que me marcou muito em Campo Mourão. Depois, queria também ressaltar que a equipe de trabalho era excelente em todas as varas, no administrativo, bons servidores. O ambiente de trabalho era muito bom. Até lembro de quando eu saí de lá, brinquei com a equipe de trabalho da primeira vara que, se pudesse, eu os levaria tranquilamente para trabalhar comigo, em qualquer lugar que eu fosse. E então as lembranças são ótimas do tempo de Campo Mourão, convívio com os servidores, com o doutor Alexandre Zanin, e instalamos lá o Sejuscom enquanto eu estive lá. Foi o momento de instalação do Sejuscom na subseção de Campo Mourão. Ótimos momentos, ótimas lembranças. E fica aqui então meu parabéns aos 25 anos da subseção de Campo Mourão, que meus parabéns principalmente aos magistrados que estão lá agora, aos servidores, que fazem um ótimo trabalho.